E aí, meus amigos, vamos começar a nossa aula 7. Vamos conversar um pouco sobre geometria. A primeira coisa que é importante a gente saber, se tratando de geometria, é a utilização do Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras é para ser utilizado em um triângulo retângulo. Aqui é o ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto vai ser chamado de hipotenusa, que é também o maior lado de um triângulo retângulo. E os outros dois elementos são os catetos. Olhando para esse exemplo, a hipotenusa é o x e os 5 e 12 são os catetos. Então, como vai ficar a aplicação do Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Então, x ao quadrado vai ser igual. Somando 25 mais 144, dá 169. Como x está ao quadrado, pessoal, a gente passa em forma de raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 169. Se o assunto aqui fosse álgebra, fosse a parte algébrica, eu teria que colocar mais ou menos a raiz quadrada de 169. Porém, a gente está falando de geometria. Na geometria, a gente só utiliza valores positivos. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 169 e a raiz quadrada de 169 dá 13. Por que a raiz quadrada de 169 dá 13? Porque 13 vezes 13 dá 169. Esse é o objetivo de uma raiz quadrada, encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dá o número que tem dentro da raiz. Outra coisa importante que a gente precisa saber dentro da geometria é o cálculo das áreas de figuras. Como eu faço para calcular a área de um triângulo? Você vai lembrar que é base vezes altura dividido por 2. Base é essa parte de baixo, pessoal, e altura é esse segmento vertical, é essa distância da base até esse vértice do triângulo. Utilizando então a fórmula, base vezes altura vai ficar 8 vezes 10 dividido por 2. 8 vezes 10 dá 80. Se eu pegar o 80 e dividir por 2, eu vou ver que a área vai ficar 40. Como a unidade estava em metros, então fica 40 metros quadrados. A área do retângulo e a área do quadrado é simplesmente multiplicar base vezes altura. A base do retângulo é 12 e a altura é 4. Então, eu faço 12 vezes 4. Essa multiplicação vai dar 48. Como as unidades estavam em centímetros, 48 centímetros quadrados. Seguindo a mesma lógica, a área do quadrado vai ser igual. Base vezes altura. Então, eu multiplico 8 vezes 8. Logo, a área desse quadrado vai ficar 64 metros quadrados. Outra coisa que é importante você saber, independente da figura, é o cálculo do perímetro. O perímetro de uma figura, pessoal, é a gente somar todos os lados dessa figura. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular o perímetro desse retângulo, eu sei que aqui embaixo é 12, aqui em cima também é 12. Aqui eu sei que é 4, aqui também é. Era só somar todos os 4 lados, que daria o perímetro. A soma de todos os lados. Então, o perímetro de qualquer figura, basta você somar todos os lados da figura. Já a questão da área, cada figura vai ter uma área diferente. A área do triângulo, a gente acabou de ver que foi base vezes altura dividido por 2. A área do retângulo e do quadrado, base vezes altura. E vindo para o losango, a área do losango vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Esse 8 é uma das diagonais, é essa distância daqui para cá, pessoal, e é a diagonal maior. E esse 6 é outra diagonal, é a distância daqui para cá.
diagonal menor. Então a área vai ser o produto dessas diagonais, 8 vezes 6, dividido por 2. A área vai ser 8 vezes 6 dá 48. Se eu dividir 48 por 2, a área vai ser igual a 24 metros quadrados. No trapézio, a gente tem que lembrar que ele possui duas bases, uma base maior, uma base menor. E esse segmento aqui, galera, corresponde à altura desse trapézio. A área de um trapézio, basta a gente somar as duas bases, base maior mais base menor, multiplicar pela altura, que é 4, e dividir por 2. A área do trapézio, então, vai ser 10 mais 8 dá 18, vezes 4, dividido por 2. A área do trapézio vai ser igual. Para aproveitar bem a aula, você poderia multiplicar 18 vezes 4 e no final dividir por 2. Mas para treinar com vocês simplificação, eu também poderia fazer isso aqui, ó. Dividir 18 por 2, que dá 9. E agora multiplicar o 9 por 4, que dá 36. Logo, a área desse trapézio fica 36 metros quadrados. Em relação à área do círculo, você vai lembrar que é π vezes raio ao quadrado. O raio de um círculo é a distância do centro a qualquer parte do círculo. Então, é 10. O π, pessoal, ele vale aproximadamente 3,14. É interessante que a gente saiba memorizado. Para calcular a área desse círculo, vai ficar 3,14 vezes o raio, que é 10, ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ficar 3,14 vezes 10 ao quadrado dá 100. Multiplicando 3,14 por 100, dá 314 centímetros quadrados. E é interessante também você conhecer a fórmula para calcular o comprimento do círculo, o comprimento da circunferência que envolve esse círculo. O comprimento, pessoal, é 2πr. Se você fizer um comparativo entre as duas fórmulas, é só você imaginar que na área é πr ao quadrado e no comprimento é só pegar esse 2 aqui e descer, ó. Então fica 2πr. Substituindo, o comprimento vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10. Fazendo essa multiplicação, pessoal, 2 vezes 3,14 vezes 10 vai ficar 62,8 centímetros. Como aqui é comprimento, a unidade se mantém em centímetros. Como aqui era área, fica centímetros quadrados. Terminamos então a parte teórica. O que mais eu precisar de teoria extra, eu vou abordar no decorrer da resolução das questões. Primeira questão. O perímetro de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 30 centímetros e 40 centímetros, é igual a... Nós temos aqui um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 30 centímetros e o outro 40. Preciso descobrir o valor da hipotenusa para calcular o perímetro desse triângulo. Para isso, pessoal, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, que dá 1.600. X ao quadrado vai ser igual. Vou somar 900 com 1.600. Vai ficar 2.500. Para descobrir o x, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 2.500. Essa raiz quadrada, pessoal, dá 50, pois 50 vezes 50 dá 2.500. Descobri quanto vale x, 50 metros, e agora eu vou calcular o que a questão pediu, que foi o perímetro. Vamos somar então 40 mais 30 mais 50,
Essa soma, pessoal, dá 120. Então, a gente marca o item B de Bulbasauro. Segunda questão. Se a base de um triângulo sofre uma redução de 20% e depois outra redução de 20%, então a área do triângulo, assumindo que a altura se manteve constante, tem uma redução percentual em relação à área original de. Esse tipo de questão, galera, a questão não deu nenhuma informação referente ao valor da base e da altura do triângulo. Como é uma questão de porcentagem, a gente pode escolher qualquer valor para usar como parâmetro. Porém, é interessante a gente usar um valor que seja tranquilo de se calcular. Se tratando de porcentagem, é interessante que a gente faça aparecer o 100 em alguma parte do cálculo para facilitar a nossa vida. Então, o que é que eu vou fazer? O primeiro triângulo, eu vou dizer que a base é 100 e a altura é 2. Dito isso, pessoal, vou calcular essa área. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser, se você multiplicar aqui em cima dá 200, dividido por 2 fica 100. Ou, já que você está percebendo que o 2 se repete em cima e embaixo, pode cortar. Então, a área deu 100. Fiz com que a área do primeiro triângulo desse 100. Por que isso? Porque o que acontecer a partir do 100, a resposta já vai estar em porcentagem. Como assim, professor? Se a área aumentar de 100 para 120, significa dizer que aumentou 20%. Se a área diminuir de 100 para 90, de 100 para 90 diminuiu 10%. Sempre que eu utilizo o valor 100, o que vai acontecer depois já está em porcentagem. Então, vamos aproveitar dessa estratégia. A primeira redução que a questão disse foi 20%. Diminuiu 20% o valor da base. 20% de 100, olha que fácil. 20% de 100 é o próprio 20. Então, vai reduzir 20 em relação à base. Se era 100 e diminuiu 20, passou a ser 80. Porém, o que é que aconteceu de novo? Reduziu 20%. Mas, pessoal, foi 20% de 80. Aqui no curso, eu já dei essa dica para vocês. Calcular 10% de um número terminado em zero é só cortar o último zero do número. Então, 10% de 80 é 8. Mas eu não quero 10%, eu quero 20. 2 vezes 8, 16. Logo, 20% de 80 significa dizer que está diminuindo 16. Se era 80, diminuiu 16, passou a ser 64. E o que é esse 64? É a base final desse outro triângulo, após ter acontecido duas reduções de 20%. Como a questão disse que a altura se manteve a mesma, então continua sendo 2. Então, vamos calcular a área do novo triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. A área, então, passou a ser 64. Olhe para o 100 e para o 64. De 100 para 64, reduziu, diminuiu 36. Como o valor que eu utilizei no início era 100, a minha resposta já sai em porcentagem. Então, reduziu 36%. Então, a gente marca o item C. Teve uma redução em relação ao original de mais de 35% e menos de 38%. Item C, de cronotanatognose. Questão 3. Um determinado lote de uma cidade possui o formato de um losango. Sabendo que a diagonal maior deste losango mede 37,5 metros e que a diagonal menor mede 1/3 da diagonal maior, pode-se afirmar que a área do lote em metros quadrados é aproximadamente igual a. Temos aqui o losango. A questão diz que a diagonal maior mede 37,5 metros e a diagonal menor mede 1/3 da diagonal maior. Então, eu vou pegar a diagonal maior e dividir por 3. Essa divisão
dá 12,5. Se eu tenho o valor das duas diagonais, agora é só jogar na fórmula da área. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área vai ser igual, multiplicando 37,5 por 12,5, dá 468,75. Se eu pegar esse valor e dividir por 2, dá 234,37. Resposta item B, de bucéfalo. Questão 4. Se a base de um retângulo diminuir 15% e a altura aumentar 15%, de quanto variará a sua área? Desenhei aqui um retângulo e vou usar a mesma estratégia que foi utilizada em uma das questões resolvidas. Vou fazer com que apareça o 100 na área. Logo, eu vou dizer que aqui mede 5 e aqui 20. Porque se eu fizer a área desse retângulo, 20 vezes 5 dá 100. E eu quero fazer aparecer o 100 para facilitar o meu cálculo. Já sei então que a área desse retângulo, por ser base vezes altura, vai ficar 100. 20 vezes 5. Mas foi dito que a base do retângulo vai sofrer uma redução de 15% e a altura vai sofrer um aumento de 15%. 15% de 20, se a gente calcular, dá 3. Então, de 20, pessoal, eu vou diminuir 3 da base. Calculando 15% de 5, dá 0,75. Então, vai aumentar a altura 0,75. Então, nosso novo retângulo vai ter base medindo 20 menos 3, que é 17, e a altura medindo 5 mais 0,75, vai ficar 5,75. Para calcular a área do novo retângulo, multiplico 17 por 5,75. Essa multiplicação, pessoal, dá 97,75. Se inicialmente era 100 e agora é 97,75, é porque reduziu 2,25. Como eu utilizei o 100 no valor inicial, a resposta já se encontra em porcentagem. Então, terá uma redução entre 1,5% e 2,5%. A gente marca o item E. Questão 5. Um pedaço de cartolina tem formato de triângulo retângulo, com um dos catetos medindo 24 e a área de 84 centímetros quadrados. O perímetro desse pedaço de cartolina é de... Desenhei o triângulo retângulo. Um dos catetos eu não sei e o outro eu sei que é 24 centímetros. Porém, a questão disse que a área dava 84 centímetros quadrados. E o que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. O que significa dizer, se eu multiplicar 24 por x e dividir por 2, tem que dar exatamente a área que a questão disse que daria. Aqui, se eu quiser, eu posso dividir logo, pessoal. 24 por 2 fica 12. Então, fica 12x igual a 84. Para descobrir o x, eu passo 12 dividindo. Fica 84 dividido por 12. E essa divisão dá 7. Descobri, então, que esse outro cateto vale 7. Mais uma vez, a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Vou chamar aqui de y e aplicar o que a gente já treinou. Y ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual a 49 mais 576. Y ao quadrado vai ser igual a 625. Y vai ser a raiz de 625 e essa raiz vai dar 25. Descobri, então, que a hipotenusa mede 25. Lembrando que todas as unidades estão em centímetros.
E se a questão quer o perímetro, basta a gente somar todos os lados do triângulo. Então, vou somar 7 mais 24 mais 25. E essa soma, galera, dá 56. A gente marca o item C de cefalotórax. Questão 6. Dado dois cubos, sendo o cubo A, em que as arestas medem 20 centímetros, e o cubo B, em que as arestas medem 30 centímetros, pergunta-se qual a diferença entre os volumes dos cubos. Eu tenho aqui um cubo A, em que as arestas medem 20 centímetros, e tenho aqui um cubo B, em que as arestas medem 30 centímetros. Para calcular o volume, galera, basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Multiplico as três dimensões. Faço então 20 vezes 20 vezes 20. Volume vai ser igual. 20 vezes 20 dá 400, vezes 20 vai ficar 8.000 centímetros cúbicos. Seguindo a mesma lógica, no cubo B, eu vou multiplicar 30 vezes 30 vezes 30. Essa multiplicação vai me dar 27.000 centímetros cúbicos. Como a questão pediu a diferença, galera, é só fazer a subtração. 27.000 menos 8.000. Essa subtração vai ficar 19.000 centímetros cúbicos. Resposta: item B, de bicarbonato de sódio. Questão 7. Ao serem medidos os três lados de um triângulo, observou-se que suas medidas eram dadas por três números inteiros consecutivos. Sabendo que o perímetro desse triângulo é 12 centímetros, as medidas dos lados desse triângulo correspondem a números consecutivos, galera, é um após o outro. 5, 6, 7, 10, 11, 12... Partindo por esse princípio, eu já conseguiria eliminar o item C, porque 3 e 3 não são consecutivos. Poderia eliminar o item A, 5 e 5 não são. Ficaria em dúvida entre o item B, 3, 4, 5, e o item D, 4, 5, 6. Mas a questão diz que o perímetro dava 12. Se eu somar 4 mais 5 dá 9, 9 mais 6 dá 15. Já sei que não pode ser também o item D. Sobrou como resposta o item B. 3, 4, 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Bateu com o que a questão disse que daria. Porém, a gente vai fazer também utilizando o conceito de geometria. Vou chamar um lado de x, o outro de x mais 1 e o outro de x mais 2. Esse é o formato de números consecutivos. X, x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4, e aí vai. Como a questão falou de um triângulo, três números consecutivos. X, x mais 1 e x mais 2. E só corrigindo, eu falei que era um conceito de geometria, mas que é um conceito de álgebra. O perímetro dá 12, então a soma desses três números tem que dar 12. X mais 1 mais x mais 2 tem que dar 12. X mais x vai ficar 3x, 1 mais 2 vai ficar 3, tudo isso igual a 12. 3x vai ser igual a 12 menos 3, que dá 9. X vai ser igual a 9 dividido por 3, que dá 3. Então, o x eu sei que vale 3. Se aqui é 3, mais 1, aqui fica 4. Se o x é 3, mais 2, aqui fica 5, justamente os valores que tem no item B. Questão 8. Uma costureira vai fazer uma cortina para uma janela. Ela usou o palmo para medir o comprimento da janela e encontrou 5 palmos na largura e 6 palmos na altura. Sabendo que o palmo dela mede 200 milímetros, podemos afirmar que a área da janela é igual a... As respostas estão em metros quadrados. Então, vou começar convertendo 200 milímetros para metros. 200 milímetros equivale a 0,2 metros.
Como a questão está utilizando a medida palmos e diz que um palmo dela corresponde a 0,2, eu vou pegar a quantidade de palmos da largura vezes o comprimento de cada palmo dela. 5 palmos vezes 0,2, que vai ficar 1 metro. 6 palmos vezes 0,2 vai ficar 1,2 metros. Aqui, pessoal, é a largura do retângulo e aqui é a altura. Como eu quero saber a área, é só multiplicar as duas dimensões. Base vezes altura. Então, multiplicando 1 por 1,2, olha que fácil. A área vai ficar 1,2 metros quadrados, que é o mesmo que 1,20. A gente marca, então, o item D. Questão 9. A região reservada ao público num salão de conferências tem área de 72 metros quadrados. Nele serão colocadas cadeiras, sendo que cada cadeira ocupa uma área de 3.600 centímetros quadrados. Supondo que a forma dessa região permita que toda a área possa ser aproveitada para a colocação das cadeiras, o número de cadeiras que nela podem ser colocadas é igual a... Aqui, pessoal, é o seguinte, basta a gente pegar a área total reservada pela área de uma cadeira e fazer a divisão, que eu vou descobrir quantas cadeiras poderão ser colocadas. Só tem um pequeno problema, os números estão em unidades diferentes. Preciso transformar todos para a mesma unidade. Eu vou transformar de metros quadrados para centímetros quadrados. Para isso, galera, eu vou pegar o 72, colocar essa vírgula aqui como ponto de partida, já que o número era inteiro, e vou deslocar 1, 2, 3, 4 casas para a direita, ficando esses espaços vazios bem aqui. Cada espaço vazio desse eu vou acrescentar com 0. Significa dizer que 72 metros quadrados equivale a 720 mil centímetros quadrados. Basta eu pegar esse valor, que é a área total, e dividir pela área de uma cadeira, que é 3.600 centímetros quadrados. Antes de dividir, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E fazendo a divisão de 7.200 por 36, vai ficar 200. Então, a gente marca o item E de esquistossomose. Se quiser reforçar essa parte aqui de conversões, basta lembrar dessa dica aqui, ó. KH de mais dói como a morte. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Porém, pessoal, por se tratar de áreas, as unidades são quadradas. E se eu queria transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, andei 2 casas para a direita. Só que cada quantidade que eu andar, eu multiplico por 2, porque as unidades são quadradas. Andei 2 casas para a direita vezes 2. 4 casas. Por isso eu desloquei a vírgula 4 vezes para a direita, beleza? Questão 10. Comprei um terreno quadrado e em seguida comprei outro retangular, cuja largura é igual ao lado do terreno quadrado, e o comprimento tem 3 metros a mais que a largura. Sabendo que a área total dos dois terrenos é 324 metros quadrados, a diferença entre as áreas desses dois terrenos é, em metros quadrados, igual a... Um terreno era quadrado, e eu vou dizer que os lados são x. O outro terreno é retangular, e a questão diz que a largura é igual ao lado do quadrado. O lado do quadrado é x, então a largura aqui também é x. E diz que o comprimento tem 3 metros a mais que a largura. Então, o comprimento é x mais 3 metros a mais. Juntando as duas áreas, a questão disse que dava 324. A área desse quadrado, base vezes altura, x vezes x, x ao quadrado. Somada à área do retângulo, vou multiplicar também base vezes altura,
Porém, pessoal, note que aqui eu tenho x mais 3 vezes x. Eu tenho que lembrar que esse x multiplica esses dois elementos. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Então, multiplicando aqui base vezes altura, dá isso aqui. Aí a questão diz que somando essas duas áreas, dá 324. Posso somar x ao quadrado mais x ao quadrado, fica 2x ao quadrado. Vou repetir esse mais 3x e vou trazer o 324 para o lado esquerdo. Menos 324, tudo isso vai ficar igual a zero, porque não restou ninguém do outro lado. Isso aqui, galera, é uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, a gente tem que lembrar como é que calcula o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o a? Quem é o b? E quem é o c? O a é quem está ao lado do x ao quadrado, então é 2. O b é quem está ao lado do x. E o c é o termo independente. É o valor que está sobrando. Vou substituir, então, essas informações nessa fórmula. Delta vai ser igual. B ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 324. Delta vai ser igual. 3 ao quadrado dá 9, menos com esse menos aqui eu sei que vai ficar mais. 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 324 dá 2.592. Somando o 9 com esse outro valor, vai ficar 2.601. Após isso, a gente precisa aplicar na fórmula de Bhaskara. Após calcular o delta, a gente precisa lembrar da fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. X vai ser igual. O b é 3, então fica menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta deu 2.601, sobre 2 vezes a. E o a é 2. Dito isso, galera, eu vou separar em duas raízes, que eu vou chamar de x' e a outra x duas linhas. Aqui no x' vai ficar menos 3 mais a raiz de delta. Raiz de 2.601 dá 51. 2 vezes 2 embaixo tinha ficado 4. No x duas linhas vai ficar menos 3, menos 51, sobre 4. Por isso tem um mais ou menos da fórmula. Uma das respostas fica com o sinal de mais e a outra fica com o sinal de menos. Se eu resolver menos 3 mais 51, vai ficar 48, dividindo 48 por 4, 12. Se eu resolver menos 3 menos 51, dá menos 54, dividido por 4, dá menos 13,5. Porém, essa resposta eu vou descartar porque estou falando de geometria. Geometria a gente vai utilizar somente o valor positivo. Então, o valor de x que eu encontrei foi 12. Voltando para o começo da questão, onde tem x eu já sei que é 12. Aqui também vai ser 12, porém aqui é x mais 3, então é 12 mais 3, que dá 15. Para calcular a área do quadrado, faço 12 vezes 12, que dá 144. Para calcular a área do retângulo, faço 15 vezes 12, que dá 180. Como a questão pediu a diferença, vou fazer então 180 menos 144. Essa subtração, pessoal, dá 36. Então a gente marca o item B de bucéfalo. Encerramos a aula por aqui, mas fique aqui conosco que tem mais coisas para a gente ver. Forte abraço e até o próximo vídeo.